Fala galera, aqui é o Mr. Anderson. A melhor aposta da sua carreira começa hoje. Eu convido você a entrar num seleto grupo de pessoas que são procuradas pelas grandes empresas. Vem trabalhar com programação e ganhar bem. Link na descrição do vídeo. Valeu! Porque até não tanto tempo assim, a China não estava perto de ser uma potência. Tudo bem que se pegar o passado mesmo, a China foi potência durante a maior parte da história. Mas ela era um país extremamente pobre. O Brasil já foi muito mais rico do que a China e, no entanto, muita parte do governo Deng Xiaoping, a China começou a decolar e não parou mais. Mas como foi essa mudança de um país que estava extremamente atrasado, com uma população muito pobre, uma economia totalmente fechada, para se tornar hoje a segunda maior potência econômica do mundo, com muita gente contando os dias para que ela venha se tornar a primeira, passando os Estados Unidos? O que levou a China a essa grande escalada? Bom, analisando a história recente da China, a gente vê que realmente esse fenômeno ele aconteceu nas últimas décadas, né? De abertura comercial, principalmente depois da década de 80. E a China deu um grande salto, né, de ser a 8ª economia do mundo para ser a segunda maior economia do mundo agora e caminhando a passos largos para se tornar a grande hegemonia global. As apostas variam, mas é quase que consenso que vai ultrapassar os Estados Unidos ainda nessa década. E a China é um milagre econômico incontestável. Então o socialismo dá certo? É isso que você está falando, Fabiano? O que eu estou dizendo é que do ponto de vista vir com os dois pés no peito. factual, é um case interessante de ser analisado. É só olhar os indicadores do país. Eles partiram de uma renda per capita de $800, né, para $10 mil hoje, per capita ano. Né? É uma ascensão da classe média. Uma potência hoje tecnológica. A população que antes era paupérrima, hoje já está num patamar um pouco melhor. Uma população que era rural, hoje é uma população majoritariamente urbana. Então a China caminha, sim, a passos largos. Como você mencionou, é uma cultura milenar, é uma história milenar. É muito interessante, por sinal. E quem quiser aprender um pouco mais, recomendo o livro do meu amigo Ricardo Jeromel também, O Poder da China. Jeromel já esteve aqui. Mas pode ser só o começo de um grande império que está surgindo, né? Então, eu acho que não dá para negar que é uma história de sucesso econômico, né? Claramente é um modelo diferente do que a gente vê em muitos lugares do mundo. O Oliver vai comentar um pouco mais. Tem desafios peculiares a esse contexto, tem oportunidades também. Agora não dá para negar que a China entrou no mapa econômico. Totalmente integrada, ela é a maior parceira econômica de mais de 130 países. Ela deixou de ser um ponto no mapa e passou a ser um player relevante e globalizado. Inclusive, né? Do nosso, né? Inclusive do Brasil. Então, a China, ela se tornou grande demais para ser ignorada. Ela precisa entrar no radar não só dos investidores, mas dos governos, dos reguladores. Ela tem um protagonismo inquestionável no cenário global. Se eu posso só adicionar essa pergunta, né? Responder Não, por essa favor. pergunta. O socialismo deu certo na China, então? É interessante porque o modelo chinês confunde muitas pessoas, porque, por um lado, é um país com traços socialistas, é um estado de partido único, e se o Lenin voltasse a viver hoje, ele claramente ia reconhecer exatamente o que ele descreveu de como deve operar um estado de partido único. O Partido Comunista controla todos os aspectos do dia a dia das pessoas, que é algo inimaginável, né? Ou seja, imagine o Estado brasileiro determina quantos filhos uma família pode ter. Ou seja, o Estado tem uma presença que é muito maior. Ao mesmo tempo, na economia, por décadas, empresas tiveram uma imensa liberdade também. O que a gente está vendo agora é uma espécie de tentativa do governo em controlar empresas que por décadas tiveram realmente uma economia gigante ao seu dispor, né? A economia cresceu de maneira incrível por 40 anos, basicamente. É uma sociedade que se transforma, mas o partido sempre está lá e, quando precisa, intervém de uma forma que a gente não conhece por aqui. Então, eu acho que alguns dirão, é claro, é um sistema socialista, mas, ao mesmo tempo,
pode-se argumentar que os elementos que facilitaram a ascensão da China são elementos claramente capitalistas, e a China, apesar do seu sistema socialista, contém traços muito capitalistas, muito individualistas, onde o sucesso econômico é tudo. E às vezes a gente pensa, nossa sociedade é muito materialista. Quando eu falo com amigos chineses, eles dizem que no Tinder chinês, a primeira coisa, inclusive às vezes na foto, aparece o olerite. Né? É Que fundamental. loucura. Tem muito mais Fundamental. homem do que mulher lá no... Exato, por causa da política do filho único. Muitos casais, ao longo das décadas, abortaram quando viram no hospital que iam ter uma menina, então tem um excesso de homens, uma competição enorme. E daqui a pouco a gente vai falar disso, o setor imobiliário é fundamental para a cultura chinesa, porque não dá para casar sem ser dono de um apartamento, pelo menos. Né? Então, assim, também muita distorção e muita coisa que para nós é diferente, que aos poucos a gente precisa conhecer, porque, eu concordo plenamente, a gente não tem como pensar mais sobre o futuro da economia global sem a China no centro. Não, é até interessante que a nossa história ela é ocidental, né? Nós temos aqui a herança da cultura grega, da moral judaico-cristã, você pega o direito romano, e eu gosto muito de moedas antigas, eu coleciono lá em casa, né? Tenho denários, tenho áureos do período romano, e eu estava lendo um livro do Friedrich August von Hayek, o economista austríaco, e ele falava que a gente fala muito da história monetária ocidental, mas que o papel moeda foi inventado e proibido na China antes de ser inventado na parte ocidental do mundo, mostrando como eles eram avançados naquela época. E o Partido Comunista fala muito isso lá, né? Que apenas estão voltando a colocar a China no seu devido lugar. E agora eles são um país muito rico, mas eles ficaram muito pobres antes por conta de um modelo político que tornou a economia muito fechada no final das contas. Por conta de uma revolução cultural, você não tinha empresa, e aí depois nós tivemos essa abertura. E como é que funcionou essa abertura naquela época, lá no começo? Porque as empresas tinham muita liberdade, mas isso não era em toda a China, era em alguns locais específicos, não era? As zonas econômicas especiais. Pode falar um pouco disso pra gente? Claro, então, e também certamente você saberá comentar até mais do que eu, né? Assim, do ponto de vista político, o partido sempre foi muito pragmático. Muitas vezes a gente pensa, poxa, um governo socialista, enfim, tem sido na história muito mais pragmático do que os governos soviéticos, por exemplo. Inclusive rachou em algum momento com a Rússia, porque percebeu que era preciso adotar uma outra estratégia, e foi justamente nesse momento que o governo americano percebeu que havia um espaço, na época do Kissinger, de se aproximar da China, iniciar uma relação econômica e aproveitar dessa abertura. A China sempre fez muitos experimentos, muitos bem-sucedidos, outros não, em zonas especiais, e fez uma análise bastante rigorosa de como, por exemplo, uma abertura, como o direito a ter uma empresa privada ia impactar indicadores econômicos, como ia impactar a sociedade. Então, a grande maioria das reformas que depois foi implementada nacionalmente, foi testada, em alguns casos, por anos, em várias cidades. A cidade de Xangai, por exemplo, Shenzhen, foram regiões onde aquilo foi testado. E, dessa forma, houve um planejamento centralizado que, devido à ausência de eleições, por exemplo, permitiu testar e implementar reformas que, de novo, muitas vezes não foram tão bem-sucedidas. A gente também precisa levar em consideração que outros países como o Vietnã também tiveram muito sucesso. Não é só a China na Ásia, né? Mas é um planejamento que difere muito de uma política mais curto-prazista que a gente tem aqui, onde eu preciso apresentar como governo resultados até a próxima eleição. Se minhas políticas são ótimas, só que só geram resultados positivos daqui a 10 anos, eu vou perder a eleição. A grande vantagem de ter um partido só, um ganhador só, claro, então não tem como competir com ninguém. O lado positivo é esse, mas o lado negativo é que também não há como corrigir, né? E agora a grande questão será como, se aquela grande aposta de controlar mais o setor privado permite reter esse espírito inovador
que marcou a economia chinesa nos últimos anos. Tem até aquele meme que apareceu nas eleições americanas, que era do Kim Jong-un, da Coreia do Norte, fazendo uma cara assim, falando: eu sempre avisei que esse negócio de eleição com mais de um candidato dá problema, né? Porque tem esse ponto. Mas o que você falou, teve um livro que eu já li falando sobre democracia, e o autor do livro, ele falava que se deveria existir um governo, ele era a favor de uma monarquia num regime mais antigo. Era o Hans Hermann Hoppe. E ele dava um argumento interessante que eu nunca tinha pensado, que era essa questão de uma visão de curto prazo com uma visão de longo prazo. Porque, sob um governo democrático, o político tem todo o estímulo para que ele apresente o máximo de resultado possível agora. E como que ele pode fazer isso? Se endivida pra caramba, pega muito recurso emprestado, faz alguma coisa que vai aparecer agora, e quando essa conta chegar, não vai ser mais esse cara no poder, né? Vai ser outra pessoa. Então, o estímulo é gaste muito agora e a dívida você deixa para depois. Agora, se eles sabem que daqui a 30 anos é o mesmo partido ainda no comando, que se tiver muita besteira vai deixar de ter o poder, eles têm um estímulo para se preocupar um pouco mais com o longo prazo e abrir mão um pouco Agora do explica curto. por que a China não é uma monarquia, né, no caso. Não é uma monarquia, Porque sim. Eles Mas fazem é só o que uma visão querem. uma diferença entre a democracia com uma visão de curto prazo e outras formas de governo com uma visão em prazos maiores. Eu acho interessante o que você colocou sobre o modelo ocidental. Eu faço até uma pergunta para todo mundo que está ouvindo, né? Você aprendeu sobre China na escola? Muito Não. pouco. A Quase gente nada. foi influenciado por história europeia, história das Américas, da América do Sul. E quando a gente toma um primeiro contato com a cultura oriental, com a China, eu pelo menos vou sempre com um olhar muito curioso, muito aberto. Sem dúvida tem elementos muito interessantes. Vocês já foram para lá, na China? Sim, eu vou bastante. Inclusive, a nossa universidade tem vários parceiros lá e a gente sempre incentiva que nossos alunos façam intercâmbio lá, que é fundamental hoje para a gente treinar uma nova elite que conheça mais, né? Você já foi também? Eu já fui e passei vergonha, fui motivo de piada. Falei em outra ocasião aqui, porque antes de ir, até para evidenciar o quão leigo eu era, né? Eu fiquei super inseguro com relação à comida. Aí eu falei, você quer saber? Eu vou colocar umas barrinhas de cereal na mala, porque de fome eu não morro. Se chegar lá, não tiver a comida que eu como, né? E, para minha surpresa, uma economia super desenvolvida. McDonald's. Prédios, empresas, restaurantes de primeiríssima linha, mais alta gastronomia, né? Então, fui motivo de piada, assim, né? E evidenciou o quão rasa era a minha visão sobre a China, porque eu não tinha tido contato. Então, isso me estimulou a conhecer mais, né? Estudar um pouco do modelo, com um olhar bem isento, mais curioso do que um olhar de julgamento. E tem alguns elementos que fazem muito sentido. O Oliver comentou da União Soviética, né? Eles têm até hoje na China o plano de 5 anos, o plano quinquenal, né? Está no 14º plano quinquenal. Aliás, convido todo mundo a pesquisar e olhar o que tem dentro do plano, né? Quais são os grandes pilares, as prioridades, que é um approach muito pragmático, né? Qual que é o foco nos próximos 5 anos? Eu acho que diz muito da visão daquele governo. E só de olhar o que entra na priorização desses planos, isso já diz muito a respeito da visão do governo, né? O que me chamou muita atenção nesse plano que vai ser vigente de 2021 até 2025? A China não está focando mais em crescimento baseado em quantidade. Ela está focando em qualidade. Os 3 principais pilares do plano quinquenal vigente são economia, então eles não tiram o olho disso, mas inovação e meio ambiente. Isso diz muito a respeito da visão desse governo que quer construir uma nova China. Uma China que vai estar inserida no novo contexto mundial, vai precisar exercer essa liderança não só no Oriente, mas também no Ocidente, vai competir com outros modelos econômicos e políticos, né? Então, eles já estão se preparando para essa nova era. Isso é muito forte e me fez até um fã desses planos quinquenais, né? Então, acho que vale a pena entender e até ler o que está dentro desse plano vigente da China. Então, tem muito para a gente aprender, né? Não só como cidadãos, como estudiosos, mas também como investidores, né?